Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Olá, meu prezado amigo e amiga. Estou iniciando neste momento aqui através da sua rádio em Faria Lemos o programa Momento de Fé, mas também um grande momento para a nossa reflexão hoje nessa quarta-feira de cinzas. Cura, Senhor, onde dói, cura, Senhor, bem aqui. É um dia muito especial na vida da igreja, marcante para todos nós católicos, porque iniciamos com a igreja o caminho espiritual que nos levará até a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. A Quaresma, que é um tempo que nos mobiliza para a conversão e reconciliação com Deus e com os irmãos. E um compromisso intrínseco é a campanha da fraternidade, que neste ano é ecumênica e nos faz um apelo com o tema Fraternidade, Diálogo, Compromisso de Amor. E o lema evoca a construção da paz. Cristo é a nossa paz, do que era dividido fez uma unidade. Venham todos vocês, venham todos, reunidos num só coração, de mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão, de mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. Hoje, quarta-feira, também é dia de jejum e abstinência de carne. É um jejum comunitário que a igreja pede, mas o jejum individual, cada um faz o seu em segredo. Deus está aqui neste momento. Vamos pedir a Deus, Pai, que nos conceda, na sua infinita misericórdia, iniciar esta quaresma com jejum, para que a penitência nos fortaleça no combate contra o espírito do mal e contra tudo aquilo que é nocivo à vida humana. Peçamos ao Senhor que cuida de nós, como nós preservamos, zelamos pela nossa saúde e a nossa vida num todo. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Para enriquecer a nossa reflexão, hoje eu trago aqui o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, quando Jesus disse aos discípulos: ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. E ainda se vier, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. Quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza a teu Pai que está oculto, e teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. e ainda se vier, Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto, e teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quem é esse Jesus, de quem se fala tanto há tanto tempo e tantas coisas, muitos contra e muito? Prezado ouvinte da Rádio 87,9, o Evangelho de Mateus é conhecido como o Evangelho da Justiça. As primeiras palavras de Jesus neste Evangelho são: deixe estar por enquanto, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. A música fundamental também está ligada à justiça. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Por isso, além de ensinar os modos de praticar a justiça, Jesus também indica a motivação principal,
buscar agradar a Deus e não aos homens. No que se refere ao dar esmola, é próprio de quem tem necessidade. Quem é filho é também irmão, por isso ninguém pode amar a Deus que não vê, se não ama o irmão que vê. Segundo o Eclesiástico, a água apaga o fogo, a esmola expia os pecados, e ensina que devemos ser indulgentes com os humildes e não deixá-los esperar. Ver também o exemplo de Tobias, que dava esmolas aos órfãos, viúvas e estrangeiros. Quem é esse Jesus de quem se fala tanto há tanto tempo e tantas coisas, muitos contra e Em relação à oração, Jesus não está criticando a oração litúrgica e comunitária, pois ele mesmo participava das orações comunitárias. A Didaqué recomendava aos cristãos recitarem 3 vezes por dia o Pai Nosso. E Jesus ensina sobre a oração pessoal, cotidiana, que alimenta o nosso viver. Ele mesmo tinha seus momentos a sós com o Pai em oração. A oração não deve ser uma encenação de atores, mas como a fonte que nos abastece. Quem é esse Jesus que andou pelas aldeias semeando 1000 ideias e do céu? A última recomendação de Jesus no Evangelho de hoje é o jejum, que era uma das práticas muito recomendadas pelo judaísmo. Jesus mesmo jejuou no deserto. Os cristãos mantiveram o costume de jejuar e Jesus recomenda que, da mesma forma como a esmola e a oração, o nosso jejum seja discreto, ou seja, não se deve jejuar com sinais externos que podem ser vistos. Antes, perfumar a cabeça e lavar o rosto, dando assim um sinal de espontaneidade, de festa. Em conclusão, a esmola, a oração e o jejum continuam sendo práticas importantes que nos ajudam a viver bem e melhor e nos proporcionam um bom relacionamento com os outros e com Deus. Somos convidados a exercitá-las, mas tomando cuidado de evitar a hipocrisia para sermos vistos e elogiados pelos outros. Somente Deus Pai deve ser testemunha das nossas ações. Por isso, o nosso agir deve ser no segredo, sem segundas intenções. É assim que demonstramos a nossa fidelidade ao Senhor. Descobrir que a tua paz está ligada ao verbo amar, ao verbo amar, ao verbo amar. Meu prezado ouvinte da Rádio 87,9, o tema de hoje não poderia ser outro a não ser o da campanha da Fraternidade Ecumênica, que traz o assunto o diálogo e compromisso de amor. E este tema que vamos ressaltar durante este ano é muito belo, o diálogo. Em tudo devemos ter diálogo. Quem se fecha não se comunica, diz Chacrinha no passado, né? Se estrumbica. Então é necessário ter diálogo para uma boa conversa, olhando nos olhos, amigavelmente falando, sentindo o amor de Deus na pessoa também. Isso é muito importante. E a campanha da fraternidade é um dos modos de viver a espiritualidade quaresmal, nos levando a praticar uma obra social. Sair das 4 paredes da igreja, que nós já temos dentro da igreja, a maneira de viver nossa quaresma, espiritualidade, que é aquilo que aprendemos do Evangelho de hoje, dando esmola, fazendo jejum e fazendo orações. Intensificar isto. Nosso jejum, esmola e oração. Mas fora da igreja, nós temos outras coisas a fazer também, entre elas
olhar a vida dos pobres, dos sofridos, não somente daqueles que convivem conosco, mas até aqueles que estão longe, que são meninas dos nossos olhos, como por exemplo os índios, e por que não dizer ainda no mundo que cresceu muito, sobretudo nós vimos no final do ano passado, a discriminação racial, e assim são tantas pessoas que merecem nosso respeito, nossa atenção. Entre elas estão os sem teto, os que vivem debaixo das pontes, cobrindo de papelão, os que pedem na rua para comer, porque senão vão morrer de fome, os presidiários que lá estão pagando a penitência para recuperar a dignidade, fazer o bem nessa terra. Enfim, a campanha Fraternidade é para isso, a gente fazer alguma coisa. E ela nos convida a realizar uma caminhada como os discípulos de Emaús. E essa caminhada vai ter 4 paradas. A primeira parada é o ver. Um convite para conversar sobre os acontecimentos mais recentes que marcam a nossa história e observar se as alternativas e saídas que identificamos são opções coerentes com a boa nova do Evangelho. A segunda parada é o julgar. É a possibilidade de, a partir da inspiração bíblica, lançar luzes sobre o contexto vivido por nós. O julgar é quando nossas mentes e corações se abrem. Foi como aconteceu com os discípulos que reconheceram que era Jesus que caminhava com eles. Esse reconhecimento aconteceu apenas quando ele se pôs à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e lhes deu. E o texto bíblico de Efésios, no capítulo 2, ao proclamar que Cristo é a nossa paz, é a luz que ilumina nossos caminhos, indica que a fé em Cristo nos ensina a trilhar caminhos de coexistência em sociedades divididas pelos muros das intolerâncias. Venham todos vocês testemunhas, construamos a plena unidade, no diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade. No diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade. A terceira parada é o agir. A partir de experiências de boas práticas realizadas pela CONIC, que é um órgão de igrejas cristãs, que elaboraram e fizeram a campanha da Fraternidade deste ano, dando sugestões para nós que devemos fazer durante a Quaresma. Não é a CNBB que está fazendo isso. Esse ano é a CONIC, por ser ecumênica, todas as religiões cristãs, aliás, são muitas delas que fazem parte e estão aí para trabalhar a ideia do interreligioso numa abertura muito grande chamada diálogo. Então ela indica alguns exemplos que podemos continuar para derrubar os muros das divisões. E esses exemplos são respostas da paz de Cristo que é oferecida para nós de maneira incondicional. Elas são semelhantes à alegria dos discípulos de Emaús, que ao reconhecer Jesus voltam para Jerusalém a fim de contar a boa nova. Cristo ressuscitou, a vida triunfou e não a violência. Venham todos vocês, venham todos, reunidos num só coração, de mãos dadas formando aliança. A quarta parada é o celebrar. Momento de afirmar que a diversidade presente na criação não é negativa, mas é a revelação da imensa e restrita amorosidade de Deus para com os homens. Não há nada que justifique a inimizade e a anulação da diversidade humana. Somos quem somos porque Deus nos criou pessoas diversas. E como exemplo disso, consideramos como exemplo a conversão de Paulo apóstolo, que passou a perseguidor violento das primeiras comunidades cristãs, a uma pessoa que promoveu a coexistência nas comunidades, a superação dos preconceitos entre os judeus e gentios.
é dessa forma que vamos caminhando em relação à Quaresma, Campanha da Fraternidade 2021. Venham todos vocês, meus amigos, caminhar com o Mestre Jesus. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho a Emaús. Está aqui lembrada então a palavra da Igreja, que é a mesma palavra do Papa, e esse ano sobre Campanha da Fraternidade, e as orientações para a gente começar bem nossa Quaresma com a graça de Deus. E já tivemos uma missa hoje com a imposição das cinzas para lembrar que nós somos pó e do pó da terra voltaremos a ser. E também temos outra missa aqui às 19 horas na Matriz, também com a imposição das cinzas. E lá em Cafarnaum, daqui a pouquinho, está começando a Santa Missa lá, meio-dia. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz, o que estava dividido, unidade Ele faz. Quero deixar aqui um abraço a todos, principalmente você que está fazendo aniversário, você que é nosso dizimista, que compareceu nesse fim de semana nas missas tanto do Padre Erasmo quanto do Padre Adilson, e veio agradecer a Deus pelo dom da vida, pedindo saúde e bênção. Que Deus nosso Senhor te abençoe e te guarde sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.